Fala, meus amigos, John passando aqui para conversar com vocês, né? E eu queria conversar hoje com vocês de um tema que me fascina muito, de um tema que é uma das minhas principais veias, sabe, no meu ministério, e é 1000 anos com Jesus, é o milênio, né? O milênio, cara, é um assunto, irmãos, que é pouquíssimo falado nas igrejas, é pouquíssimo falado nas comunidades. Existe, assim, pouca consciência do que é o milênio, sabe? Talvez você está assistindo, Jonathan, eu sei, eu já ouvi falar do 1000 anos com Jesus e tal. É aquele período, né, que Satanás vai ser acorrentado. E aí a única referência que geralmente a gente tem do milênio é essa, que Satanás vai ser acorrentado durante 1000 anos. Mas, ok, se Satanás vai ser acorrentado durante 1000 anos, então o que vai acontecer na Terra, mano? Sabe? A gente precisa conversar sobre isso e explorar isso, porque esse período será um dos períodos mais gloriosos, mais incríveis da história da humanidade. Né? É o que nós chamamos no judaísmo de Olam Rabá. O Olam Rabá é a era vindoura, é o tempo vindouro, o mundo vindouro, por assim dizer. E o Olam Rabá, né, que é o milênio, né, começa com a vinda do Messias. Começa com a chegada de Yeshua nas alturas. Né? Então, esse tempo ele já é inaugurado com um dos maiores eventos, né, da história do mundo, que é quando Jesus, o nosso Senhor, né, cara, ele vem, mano, rasgando o céu, ele vem abrindo, sabe, ele vem com as nuvens, como Daniel diz, e ele vem descendo, cara, e todo olho o verá, e Jesus fala lá em Mateus 24 que essa chegada dele vai ser dramática, essa chegada dele vai ser assim, é poderosa. Ele fala que assim como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem, sabe? Não vai ter como negar, não vai ter como esconder isso, cara. Ele vai vir com poder, com grande glória e com grande alarido, como diz as Escrituras, né? Com grande som de chofar. Mano, esse assunto é fascinante. Então, na sétima trombeta, o Filho do Homem aparece lá nas nuvens e nós nos encontraremos com ele nos ares e então desceremos com ele novamente, pisaremos o Monte das Oliveiras junto com o Senhor Jesus e ali nós começaremos a estabelecer o reino de Yeshua, o Mashiach, o Messias, né, em Jerusalém. Cara, e ali começa a era de ouro da nossa história, da história da humanidade, o ápice, né, da esperança do cristianismo. Não é a volta de Jesus em si, ainda que isso é um momento glorioso, ainda que é um momento, cara, maravilhoso, né? O ápice em si, mano, é o que começa dali por diante. A volta de Jesus inaugura um período glorioso, inaugura um período incrível. Então eu queria conversar um pouquinho com vocês hoje, né, de como será esse período dos 1000 anos. Jonathan, para que serve esse milênio? Para que serve, né, os 1000 anos com o Senhor Jesus? Né? E para isso, já quero começar já indicando para vocês uma literatura que é a que eu estou lendo, estou estudando ela, né, que é isso daqui, 1000 anos com Jesus. O autor é o Matthew Bryce Irvin. Cara, que literatura maravilhosa que traz muita luz sobre esse período. Então, por favor, leia esse livro, tá bom? Sempre com a Bíblia do lado, vejam as escrituras, as referências, tá? É um livro ótimo, maravilhoso, se você deseja conhecer mais sobre esses 1000 anos com o Senhor Jesus. E lógico, leia as escrituras, Ezequiel, Daniel, os profetas no geral, também a Bíblia, cara, está recheada de referências sobre esse período que será quando Jesus voltar a estabelecer o reino dele. Antes de mais nada, nós precisamos conversar aqui. Nesse período dos 1000 anos, é um período onde as profecias bíblicas terão o ápice do seu cumprimento. Então, até hoje, né, as profecias, especialmente que Deus libera sobre Jerusalém, foram cumpridas em parte, parcialmente. Mas no milênio essas profecias atingirão a sua totalidade, a sua completude, né, todo o seu propósito. É também nesse período de 1000 anos onde as alianças abraâmica e davídica serão concluídas, serão completadas totalmente, integralmente. Jesus disse para Abraão, falando assim, olha Abraão, em você todas as famílias da terra serão abençoadas. E ainda que o evangelho hoje já está por toda a terra, salvando vidas, transformando pessoas, né, somente no milênio, de fato, todas as famílias da terra serão abençoadas em toda a sua totalidade, porque o descendente de Abraão, né, Yeshua, vai estar reinando. E também Deus fez uma aliança com Davi,
falando, olha, que Davi nunca cessará de haver um descendente seu que governe. E depois, quando Salomão assume o reinado, né, Deus fala para Salomão, ó, hoje você se tornou meu filho e eu me tornei seu pai e o trono é seu eternamente. Então, quando Deus fala aquilo para Salomão, ele não está dizendo especificamente para Salomão, mas ele está apontando para Jesus, de que hoje eu me tornei teu pai, você me tornou meu filho e você vai governar eternamente. E é nesse período de 1000 anos que inicia o governo físico, literal, político, espiritual de Jesus na terra, com sede em Jerusalém. Cara, vai ser maravilhoso. E todo cristão que adora o Senhor Jesus, que serve o Senhor Jesus com integridade agora, a Bíblia diz lá em Apocalipse, que nós reinaremos com Cristo durante 1000 anos. Todos aqueles que ressuscitarem na primeira ressurreição, que é na 7ª trombeta, né, vai reinar com Cristo durante os 1000 anos. Eles reinarão na terra. Cara, nós reinaremos aqui. E tudo isso vai depender de como você viveu. Também, nós podemos falar que durante esse período de 1000 anos, a Terra passará por uma mudança atmosférica radical. O resultado será flora diferente, comportamento dos animais será diferente. A Bíblia diz lá em Ezequiel sobre um rio da vida, né, da água da vida, que ele sai da soleira do altar e ele percorre todo o deserto e deságua lá no Mar Morto e vai trazer vida para o Mar Morto. Esse rio da água da vida, né, ele aponta para o verdadeiro rio que está agora diante do trono de Deus, fluindo lá, que fala do Espírito Santo. Mas esse rio literalmente vai fluir. Ezequiel fala que ele foi medindo, né? Foram medindo esse rio e, cara, 500 metros, depois mais 500 metros, depois mais 500 metros, mais 500 metros, 2000 metros, cara, sabe? E já não podia se mais atravessar andando, tinha que ser a nado, sabe? E esse rio de proporções gigantescas, de proporções maravilhosas e de propriedades curativas, restauradoras, transformadoras, percorrerá a terra, né, e trará de volta alguns desertos que eram desertos agora, atualmente, serão revitalizados e terão novamente flora, animais, né? E, cara, vai ser incrível esse período. E o Mar Morto voltará a ter vida. A Bíblia diz que haverá pescadores pescando todos os tipos de peixes às margens do Mar Morto. Isso não acontece ainda, mas acontecerá com a inauguração do milênio. Então, o mundo, durante esses 1000 anos, passará por uma transformação climática, atmosférica, geográfica, dramática, onde tudo será diferente. E tudo isso para preparar essa terra para a chegada da Nova Jerusalém, que acontece no final dos 1000 anos. Apocalipse 21, quando João vê, né, o novo céu, nova terra, aliás, o novo céu, a nova terra e a Nova Jerusalém descendo do céu. Porque durante esse período de 1000 anos, a terra passará por uma renovação. Então desce agora a Nova Jerusalém com a glória de Deus, o próprio Deus morando aqui nessa terra, lá em Jerusalém. Eu costumo dizer assim que, mano, Deus vai ter um CEP, sabe? Deus vai ter um lugar onde, se você pesquisar, onde que Deus mora, vai ter lá Jerusalém. E a Bíblia diz lá em Ezequiel que a única coisa que separará eu e os sacerdotes é a parede ao lado. Você consegue imaginar isso? Que profundidade! A própria presença de Deus, o próprio Pai, morando também em nosso meio. Eu geralmente também costumo dizer que a volta do Senhor Jesus é incrível, é maravilhoso e não podemos negar que é realmente um dos maiores fatos históricos que haverá na história da humanidade. Mas não é somente sobre o Filho, é muito mais sobre o Pai. Porque o Filho vem estabelecer o reino do Pai. E depois, 1 Coríntios capítulo 15, né, fala isso que Jesus devolverá o reino ao Pai na consumação de todas as coisas. E é no final do milênio. E então Deus será tudo e em todos. E agora o Pai também vai morar em nosso meio. Irmãos, vai ser assim um período maravilhoso. E aí, nós podemos falar também que haverá pelo menos 5 tipos de recompensas para nós cristãos, para aqueles que servem o Senhor Jesus. Eu vou falar aqui brevemente sobre elas. Primeiro, a coroa incorruptível. Essa coroa incorruptível, irmãos, ela pertence àqueles que subjugaram as suas antigas naturezas, aqueles que venceram o pecado, aqueles que lutaram, sabe, para serem governados pelo Espírito Santo e não pelos seus pecados. Então essa será a coroa incorruptível. Então se você lutar agora e vencer, sabe, a sua natureza, vencer os seus pecados, você receberá de Deus
lá no milênio, a coroa incorruptível. Fala disso lá em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 25. Depois também nós temos a coroa de glória, que é para aqueles que são ganhadores de almas. 1 Tessalonicenses 2, do 19 ao 30, fala sobre isso. Então, quanto mais pessoas, quanto mais almas você trazer à luz, você ensinar, você discipular, né, a coroa de glória que você tem, Paulo fala isso, vocês são a nossa coroa. Quando chegarmos naquele dia, qual será a nossa coroa? Qual será a nossa expectativa? Vocês é a nossa coroa. Então, as pessoas que ganhamos, as pessoas que discipulamos, né, nos trarão coroa, uma recompensa de coroa de glória nesse milênio. É um período de recompensa, precisa entender isso, tá? Também a coroa de justiça. E essa coroa de justiça é especificamente para aqueles que amam e que esperam ansiosamente pela vinda de Jesus, que é um assunto também que é pouquíssimo falado. As pessoas pensam sobre Jesus, né? Eu quero que Jesus volte, né? Glória a Deus, aleluia, mas não tem expectativa, não tem propósito nessa volta, tá? Então, se você ama, se você deseja a volta do Senhor Jesus para estabelecer o reino dele nessa terra, há uma coroa de justiça estabelecida, preparada para você. E Paulo fala, não só a mim, mas todos aqueles que amam a vinda do Senhor Jesus. Uau! Então, cara, vamos amar a volta do Senhor Jesus, vamos amar a vinda dele. Eu convido você agora a queimar por isso, a arder por isso, a ter esse amor, essa chama pela volta do Senhor Jesus, pelo milênio e por tudo que viveremos nesse período, tá? E também nós temos a coroa da vida, que é aos que amam a Deus e permanecem fiéis ao passarem por provações. E especialmente aos que sofreram por Cristo a ponto de martírio. Esses receberão a coroa da vida, tá bom? Apocalipse 2:10 fala disso, também Tiago 1:12 fala disso. E a glória como coroa imperecível. E essa aqui é uma das mais interessantes do meu ponto de vista, tá? Aos líderes e rebanhos que não agiram como dominadores e nem desejosos de lucro desonesto. 1 Pedro 5, do 1 ao 4. E Daniel fala isso lá em capítulo 12, que é o seguinte: aqueles que conduziram, os santos, os justos que conduziram outros à justiça, brilharão como as estrelas do firmamento. Aqui tem um segredo gigantesco nisso, tá? Se você olhar para o céu noturno, você com certeza vai notar que existem estrelas que brilham mais, outras que brilham menos. Depois, Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 15, tratando sobre a ressurreição e os corpos glorificados, também fala exatamente a mesma coisa. Olha, a glória dos corpos celestes é um, a glória dos corpos terrenos é outro, e até mesmo a glória entre os corpos de humanos e animais é diferente. A matéria é diferente. E quando nós falamos dos corpos celestes, o sol tem um brilho, a lua tem outro, as estrelas têm outros brilhos diferentes entre si. E isso fala que é o seguinte, preste muitíssima atenção nisso daqui, tá? Que aqueles que levarem outros à justiça agora, ganharem almas agora, ensinarem agora, discipularem agora, forem pastores, né, líderes que não trataram as pessoas, né, como seu próprio domínio, mas que foram sinceros e honestos, brilharão como as estrelas do firmamento. Cara, o seu corpo vai brilhar. E é bíblico isso porque Daniel fala disso. Brilharão como as estrelas no firmamento. E também o próprio Cristo, quando ele se revela para João em Apocalipse capítulo 1, João fala que o seu rosto brilha, que o seu cabelo é branco, que os seus pés reluzem como um latão reluzente tirado do fogo. E Paulo diz isso também nas suas cartas, que não é certo como nós seremos, mas nós veremos como ele é e nós seremos como ele é. Então você pode ter certeza que o teu corpo glorificado, transformado, restaurado pela ocasião da ressurreição, como diz em alguns textos, nós seremos filhos da ressurreição. Uau! Nós brilharemos como Jesus brilha. Nós teremos brilhos diferentes, avaliados de acordo com o seu esforço, com a sua vida, com o seu amor, com a sua devoção, sabe? Aqui, agora. E você só tem essa vida para definir qual será o seu grau de autoridade, qual será o seu grau de brilho, de recompensa no milênio. Então, milênio é tempo de recompensa. Se você gastar a sua vida agora, se você entregar tudo que você tem para Jesus agora, se você amar a vinda do Senhor Jesus, lutar, vencer os seus pecados, há coroas, há recompensas guardadas para você. E você receberá isso no milênio. Paulo fala disso lá em 1 Coríntios capítulo 3, né, que aquele que constrói diligentemente sobre o fundamento, né, o dia provará o seu trabalho. Tudo que foi construído com materiais que não são perecíveis, receberá recompensa. Mas aqueles que construíram com materiais perecíveis, será salvo. Contudo,
como que pelo fogo. Paulo fala isso. O cara vai ser salvo, mas ele vai chegar lá sem recompensa. Ele não vai ter nada de que, sabe, de recompensa nenhuma, porque ele construiu por orgulho, ele construiu por desavença, ele construiu por rixa, ele construiu por inveja e não por devoção, por amor, por profundidade. Então, meu amigo, eu espero que esse vídeo que nós falamos agora possa falar um pouquinho, né, e colocar no seu coração um amor pelo milênio, um amor pela vinda do Senhor Jesus, e que você possa imaginar e sonhar mesmo, sabe, e pensar como eu serei. E aqui, para a gente finalizar esse vídeo, eu quero que você pense em que tipo de homem nós seremos. Nós seremos o tipo de homem que Jesus é. Jesus, quando ainda estava aqui nessa terra, meus amigos, ele andava sobre as águas. Jesus, quando estava ainda aqui nessa terra, meus amigos, ele se transportava, ele desaparecia da vista de pessoas. Se você lê João, se você lê os evangelhos, você sabe do que eu estou falando. Jesus, enquanto ele ainda estava aqui nessa terra, ele fez coisas incríveis, maravilhosas, que desafiavam a lei da física, da química, sabe? E é esse tipo de homem que nós seremos, esse tipo de pessoa que nós seremos glorificados. Nós podemos fazer o que ele faz. Na verdade, deixa eu te dizer, Hebreus capítulo 12 fala isso. Aqueles que experimentaram os poderes do mundo vindouro. Uau! Você não está entendendo isso, cara. Toda vez, amigos, eu tô quase chorando aqui. Toda vez que a gente caminha em poder, toda vez que a gente caminha em milagre, toda vez que a gente cura uma pessoa, que a gente vive, sabe, poder de Deus nesse momento, nós estamos manifestando o poder do mundo vindouro, cara. Nós estamos manifestando que tipo de homens, que tipo de mulheres, que tipo de corpo nós seremos. Vamos lá, alguém. Então, cara, vamos caminhar agora no poder que Jesus já liberou para nós caminharmos. Vamos viver agora manifestando os poderes do mundo vindouro, e eu mal posso esperar, como diz Paulo, para ser liberto do corpo dessa morte. Eu mal posso esperar para que essa fraqueza seja transformada em glória. Eu mal posso esperar para que eu possa ser tudo o que eu serei no Senhor Jesus. Eu mal posso esperar para descobrir todas as coisas que eu poderei fazer. E se Jesus, glorificado depois de sua morte, subiu aos céus por seu próprio poder e força, irmão, o que nós poderemos fazer? O que nós sermos capazes de fazer? Quais leis da física, da química, nós poderemos desafiar, tendo nosso corpo glorificado como Jesus? Eu quero que você ame a vinda do Senhor Jesus. Quero que você ame a volta dele. Eu quero que você queime, cara, como eu estou queimando aqui agora, amando ardentemente a volta do nosso Salvador, do nosso Senhor Yeshua. Amém? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, curta, comente, compartilhe com pessoas também esse conhecimento, tá? E não esquece de nos acompanhar nas redes sociais. Aqui embaixo na descrição tá os links, beleza? Shalom!